Então, moçada, vamos lá. Vamos reagir aqui a um vídeo do CL, né? Que é o portal do Eduardo Moreira, que a gente brinca aqui, camarada Eduardo Moreira. E esse cortezinho que nós vamos reagir aqui tá falando sobre os salários dos principais CEOs do Brasil e do mundo, né? Então, o título é Salários dos principais CEOs do Brasil e do mundo são uma afronta aos trabalhadores. Eu fiquei curioso para saber as cifras desses que são gestores da burguesia, mas que acabam também passando por um processo, muitas vezes, de aburguesamento. Então, vamos ouvir aqui e vamos tirar as nossas conclusões. Bora pro vídeo. Já que é pra gente falar sobre os homens mais ricos do país, já que é pra gente falar sobre injustiça, já que é pra gente falar de assimetria da justiça, uma justiça que pune muito os mais pobres e alivia, é branda com os mais ricos e mais poderosos, nada melhor do que começar a semana trazendo essa notícia que o Globo trouxe e mais algumas outras para poder... Começar a semana cheia de ódio, né? Por isso que eu gosto do Eduardo, né? O Eduardo é assim, como é que nós vamos começar a semana se enchendo de ódio de classe? Camarada Eduardo Moreira, é isso aí, já começamos bem. Tacar pimenta nessa discussão, para poder temperar essa discussão. O Globo traz essa notícia, nesse final de semana, sobre quanto ganham os CEO, Chief Executive Officer, presidente de empresa. Quanto ganham os presidentes... É isso aí, é os manda-chuva, né? Esse é um termo mais moderninho pra manda-chuva, entendeu? É o gerentão geral, é o que manda na porra toda, né? O funcionário número 1 do patrão, né? Empresa mais bem remunerados do país. Eis que cá estamos, saindo de uma crise, com o país ainda vendo a fome como uma realidade, com o país ainda vendo o desemprego como uma realidade, com as pessoas que estão empregadas, muitas delas em empregos piores do que os melhores empregos que já tiveram em termos de remuneração. Ou seja, estamos voltando da crise. Mas isso é pra gente. Pra nós, réis mortais. Porque os maiores... Até porque a crise é sempre pros pobres, tá, galera? Sim, crise é oportunidade pro rico, entendeu? O rico fica mais rico na crise, entendeu? A crise nunca é pra eles, a crise é pra nós, entendeu? A crise pra eles é quando nós estamos bem. Quando é que eles não estavam gostando, né? Quando é que os ricos não estavam gostando? Quando a gente estava lá com 4% de desemprego, a economia crescendo bastante todo ano, enfim, o trabalhador, a trabalhadora, quando começa a ter menos medo do desemprego, ele começa a pautar mais direitos, começa a diminuir a margem, né, de lucro do burguês. E todo o estresse político que a gente viveu aqui é diretamente relacionado com aquilo que os economistas liberais gostam de chamar de custo unitário do trabalho, saca? Que é um nome bonitinho para dizer o seguinte: olha, o trabalhador, a trabalhadora tá com as asinhas de fora, tá criando as unhas. Então nós precisamos aumentar o desemprego para disciplinar a classe trabalhadora. Esse é o papo, tá, galera? Esse é o papo. Isso também tem um outro nome. Isso chama luta de classes. Luta de classes, que tem uma galera aí que finge que não existe. Beleza? Mas tô gostando, porque acho que vai abrir um flanco pra gente falar nesse vídeo sobre a questão do salário. Como que é o salário da classe trabalhadora, tá? Qual é o preço, né, da força de trabalho, né? Marx fala bastante sobre isso e há muito ruído nisso, há uma interpretação muito vulgar, muitas vezes utilizada contra nós, tá? Para dizer que não tem cabimento aquilo que Marx disse a respeito dos salários. Beleza? Vamos ver se abre aí o espaço pra gente falar a respeito disso. Mas tô gostando, vamos lá. Cheio de ódio para começar a semana. Gostei de ver camarada Eduardo. Presidentes de empresa do Brasil não estão vendo crise nem de perto, nem de longe. Vamos ver a lista de quanto ganharam agora, em 2022, os CEOs mais bem pagos do Brasil. O CEO da Rap Vida, Jorge Pinheiro, ganhou de bônus no ano passado 82 milhões de reais. Caralho, mano. O CEO da Vale, da mineradora, 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Do Itaú, 59 milhões de reais. Da JBS e da Eneva, 55 milhões de reais. Aí, eu só vou chamar vocês para a seguinte reflexão. A gente está falando dos seguintes setores aqui. Setor de saúde, setor de mineração,
setor de bancos, setor financeiro, setor de, a gente chama isso, mais especificamente, que produz proteínas, né? Mas a gente está falando de um frigorífico, e setor de energia. Veja se isso não te chama a atenção do que aconteceu com o país nos últimos anos. É um país que está com as maiores taxas de juros reais do mundo. Do mundo. Significa que quem se endivida no Brasil, significa que quem tem que parcelar a sua casa, o seu carro, o seu celular, está pagando a maior carga de juros do planeta. Aí a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, mas para quem que isso está indo? Para o Itaú. Isso significa que o país que tem a molezinha de que exportar é permitido sem pagar imposto nenhum, o país que tem milhões de pessoas passando fome. Tô aqui pensando, primeiro que assim, não dá bem pra gente falar que isso aí é salário, tá? Embora seja, mas assim, acaba destoando um pouco, né? Mas, enfim, nós vamos fazer a discussão sobre o salário, mas antes, tá? Eu vou deixar o Eduardo falar um pouco mais, mas antes eu só quero chamar a atenção aqui para um ponto. Todos os setores desses maiores salários, tá? Dos CEOs, tá? São setores que estão na tela aí do Eduardo Moreira, altamente subsidiados, exceto o setor bancário, né? Exceto o setor bancário. Então, ou é o setor bancário, ou são setores altamente subsidiados, né? No caso ali da Vale, você tem ali um monopólio, Você tem ali uma estrutura ali monopolista ali. No mais, setores altamente subsidiados, tá? E vamos entender que esses CEOs, tá? Eles vão ter participação nos lucros, tá? E então, né, é que por causa disso que eles vão ser disputados, e é por causa disso que eles vão ter essas cifras astronômicas aí, tá? Não tá claro ainda para mim, não sei se o Eduardo vai trazer essa informação, o que é ali salário, o que é bônus, o que é, enfim, se há uma divisão ou se ele soube de como que acontece essa divisão aí. Mas vamos lá, vamos deixar ele falar mais um pouquinho e depois vamos fazer essa discussão sobre salário. Mas é um dos 3 maiores produtores de proteína, seja carne vermelha, carne branca. Mas o chat tá mandando bem ali, sim, o subsídio do setor bancário é a taxa de juros, né? Enfim, tudo vai parar lá, mas tá certo. Do mundo. É top 3 nos 2. Você fala, mas se tá produzindo tanta carne e tem tanta gente passando fome, para onde tá indo todo esse resultado? Se tem pandemia gigantesca, tá todo mundo precisando de hospital, 700 mil mortos, etc. Será que isso é só sofrimento para todo mundo? Se tem desastre ambiental, se tem empresa que não cumpre todos os seus deveres de garantir a proteção dos trabalhadores e dos moradores dos lugares que são explorados por suas empresas, que mineram ou outras que ilegalmente garimpam, que, enfim, extraem aquilo que é nosso, está debaixo do nosso piso, exportam sem pagar imposto, matam com suas atividades, poluem com suas atividades. Mas, poxa, essas empresas elas são penalizadas por fazer isso com o nosso país? E, por fim, de onde será que veio o interesse dos homens mais ricos do país, que protagonizaram agora a maior fraude que esse país já viu? Estou falando da fraude das Americanas. De onde será que veio o interesse deles pela Eletrobras? O interesse deles pela Eletrobras veio do fato de que o jogo do poder está diretamente ligado ao jogo da energia. Até em inglês, power play, serve para os dois. Tema de livro, que aliás é curso do ICL. Então o que a gente está vendo aqui, que as pessoas mais bem pagas do país são pessoas que trabalham em empresas que não contribuem para um país menos desigual. São pessoas que não contribuem para um país sem fome. São pessoas que não contribuem para um país que tem soberania dos seus recursos minerais, que não tem soberania sobre suas terras, que não tem soberania sobre sua produção. As pessoas mais bem pagas do país trabalham em setores onde o país vive uma deficiência brutal de recursos. Veja que isso que acontece aqui, dos CEOs serem tão bem pagos, é algo que, enfim,
cada ano vai ficando maior. Olha no ano passado, a lista dos CEOs mais bem pagos do ano passado. Olha só, vão ser os mesmos suspeitos usuais. Tem aqui, ó, a lista de 2021 dos CEOs mais bem pagos. Vamos lá, produção, botar a lista dos CEOs mais bem pagos. Aí, produção, ajuda o chefe aí, porra. Vamos ver, estamos só esperando aqui a produção colocar. Se vocês não tiverem, é só avisar que a gente pula. Mas eu falo para vocês, tem na minha cabeça, a gente deixou tudo separadinho lá. Seguinte, os CEOs mais bem pagos em 2021 no Brasil, a lista é quase igual, tem uma diferença. Sabe qual a diferença? É que em primeiro lugar veio o Sérgio Rial. Você sabe quem é o Sérgio Rial? Que foi o CEO mais bem pago em 2021, um ano antes desse. Ele era o presidente do Santander. Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha lá, Vale, Itaú Unibanco, Eneva, JBS, Eneva de novo, que você tem dois da Eneva, JBS. São os mesmos suspeitos. Aí você começa a ir mais para baixo, Localiza. Quem é o dono da Localiza? O Salim Matar. O que o Salim Matar era durante esses anos aqui? Secretário do governo Bolsonaro. O Bradesco, lembra o Bradesco que fez aquele vídeo no ano passado do cara defendendo, né, o regime militar e etc? Tá aqui, ó, defendendo o governo Bolsonaro, que era o que ele estava defendendo, entre os mais bem pagos. Aí aqui... Mas, gente, assim, eu tô escutando porque, enfim, tem razão, é de indignar a gente, só que eu não... A gente vai calejando com o tempo, saca? E, assim, esperar o quê? Consciência de burguês que estão preocupados com alguma coisa, burguês quer reproduzir o capital, né? Então é aquilo que eu falei ali no início, assim, Covid, porra, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E o burguês, ele vai querer estar do lado que vende lenço. Então, assim, por isso que a gente entende que a crítica ao capitalismo tem que ser uma crítica radical. O trabalho do Eduardo é fantástico, ele está ajudando muito e vem se radicalizando cada vez mais, e a gente vê que ele se indigna com esse tipo de situação. E é bom ele chamar a atenção nesses termos, porque ele abrange uma audiência que, enfim, tem um outro perfil, né, que quer consumir notícia mesmo, e ele está ali também fazendo um trabalho de produzir indignação com isso tudo. Então tá correta a atitude, né? Mas explicando assim a questão do salário, gente, há uma disputa, tá, por determinadas mãos de obras que podem ser altamente valorizadas no capitalismo. Porque o que o Marx vai nos dizer? Tá? O Marx vai nos dizer que o salário é o preço da reprodução da força de trabalho. Então, o capitalista paga pela força de trabalho o seu custo de reprodução. E muitas vezes isso é interpretado de maneira vulgar, no sentido de que o que o capitalista paga para a força de trabalho do proletário é o custo do que ele precisa para se reproduzir, para, no fim, se alimentar, viver, existir. Mas não é isso, tá? É o custo de reprodução da força de trabalho em questão, ou seja, da força de trabalho específica, tá? E as forças de trabalho, elas têm diferentes custos de reprodução. Percebem? Então, por exemplo, um determinado CEO desse vai ser assim valorizado, né? A força de trabalho de determinado CEO desse vai ser assim valorizado, por quê? Porque para que determinado CEO seja considerado apto a ser o responsável pela administração de um grande conglomerado de mega empresas, ele tem que constituir, né, um histórico, um currículo, ele tem que ser percebido pelos capitalistas como alguém que dispõe de qualidades muito específicas na sua mão de obra. Então, esse cara, ele tem que frequentar os grandes círculos, ele tem que estar a par dos grandes debates, ele tem que ter determinado padrão de vida, né? E isso tudo tem um custo de reprodução, que não é o mesmo custo de reprodução de uma mão de obra do entregador do iFood. O entregador do iFood, para o capitalista, tem um custo de reprodução da sua mão de obra muito, muito menor. Claro, existem outros fatores que vão fazer destoar tanto os valores
dos salários desses CEOs, até porque há um processo de aburguesamento. Uma pessoa que recebe 59 milhões de salário, gente, essa pessoa é um burguês, né? Porque isso vai ser aplicado, isso não é dinheiro para o consumo dessa pessoa. E a partir do momento que essa pessoa vive de aplicações, né, que ela não precisa mais viver da sua força de trabalho, essa pessoa já está passando por um processo de aburguesamento. E aí é bom a gente lembrar sempre, o capitalismo não é um modo de produção onde não existe... Atitude correta, camarada. Tá? Mobilidade social. É um modo de produção onde a mobilidade social ela é muito restrita. Existem as exceções. A regra do capitalismo é você nasce, cresce e morre na mesma classe social. Essa é a regra. Entretanto, o capitalismo permite exceções. Existem exceções a essa regra, que inclusive servem também para confirmar a regra, né? Para fazer isso regra, né? Então, acontece esse processo. Você pode se transformar num burguês a partir da valorização da sua força de trabalho. Então, acontecem esses casos no capitalismo. E não é só isso também. Tem outras questões de tendência aí. Esses caras muitas vezes são acionistas, então tem toda uma questão política que às vezes os levam até esses salários. Existe corrupção envolvendo esses salários. Tá? Muitas vezes salários são utilizados para algum tipo de lavagem. Então tem uma série de outros determinantes. Agora, via de regra, tá? A questão do valor a ser pago para a força de trabalho é essa a central. É a reprodução da força de trabalho. Isso serve para o Neymar também, gente. Né, que nós falamos há poucos dias da força de trabalho específica do Neymar. Não é fácil existir um Neymar. Né? Não é fácil haver uma mão de obra tão específica quanto aquela ali, que possa ser substituída por um de igual valor. Né? Então isso também vai ser calculado, em termos de quanto que vale aquela força de trabalho. Tem a lei de mercado aí também? Claro que tem. Então nós temos várias questões, né? Então, quantos Neymares existem? Quantos CEOs existem? Né? Isso também tem a ver com o preço de reprodução da própria força de trabalho. É uma força de trabalho que não consegue se reproduzir a ponto de se transformar em abundante em determinados mercados. Em outros mercados, é muito mais fácil a reprodução dessas forças de trabalho, o que fazem com que elas sejam mais abundantes. Também vai atuar aí, de alguma maneira. Então nós temos as questões tendenciais e temos as contratendenciais que também vão atuar sobre isso aí. Agora, a questão central é a questão da reprodução da própria força de trabalho. Aqui, setor de saúde, cara, não tem erro. E aqui, o número 1. O cara que depois de figurar como o CEO mais bem pago do Brasil foi contratado para tocar o quê? As Americanas. E eis que o CEO mais incrível, mais genial, mais bem pago, mais competente do Brasil aceita ir trabalhar numa empresa que cometeu a maior fraude da história desse país e ficou surpreso. E não sabia de nada. E caiu nessa roubada. Eu acho que todo mundo pode ser bobo, mas põe um limite no quanto você pode ser bobo. Todo mundo pode ser tolo, ingênuo, mas a gente tem limite. Vamos ver, porque essa questão dos CEOs serem bem pagos, isso mostra um problema que é global. E eu vou aconselhar vocês a seguir esse perfil aqui. Põe aqui, Robert Reich. Esse cara, R.B. Reich, ele foi secretário do trabalho do governo Clinton nos Estados Unidos. Ele tem um documentário no Netflix que é Saving Capitalism, Salvando o Capitalismo. E esse cara é incrível, incrível. E ele faz posts excepcionais. Esse post que ele fez semana passada mostra o seguinte: a razão, ou seja, a proporção do quanto ganha o presidente de uma empresa em relação ao salário médio daquela empresa. Ou seja, quanto que é a disparidade salarial na empresa entre quem mais ganha, entre aquilo que as pessoas ganham na média. E uma outra questão, por que dessa disparidade também? Os CEOs, eles são gestores, tem uma fração de classe, da classe trabalhadora, que a gente pode também assim classificar como classe gestora, ou seja, são gestores diretos dos maiores interesses do capital. Os capitalistas, ainda mais no capitalismo atual, demandam muito desse tipo de gente e é uma mão de obra muito valorizada, porque vejam, é a pessoa que vai controlar
aquilo que é o principal interesse de grupos de capitalistas, né, que são os sócios ou os acionistas, que são os donos da porra toda. Então, é muito importante que essa pessoa seja de total confiança do capital. O capital tem que confiar a essa pessoa a sua própria reprodução. Então não há mão de obra mais valorizada no capitalismo do que esta, que é a classe gestora. Classe não é um bom termo, mas é uma fração de classe, tá? Que é aquela que gere diretamente os interesses do grande capital. Em 1965, era 20-1. O presidente da empresa ganhava 20 vezes mais do que a média dos trabalhadores da empresa. Em 1965. Em 89, passou para 61-1, 61 vezes mais. Hoje, é 400, para ser mais exato, 399 vezes. Hoje, o presidente de uma empresa que já ganhava 20 vezes mais do que a média das pessoas da empresa, hoje ganha 400 vezes mais do que a média dos trabalhadores da empresa. E veja que eu deixei o que ele escreve no post aqui embaixo, que é muito interessante, que ele fala o seguinte: a produtividade dos trabalhadores, worker productivity, a produtividade dos trabalhadores cresceu no período de 79 a 2021 3,9 vezes. Os trabalhadores estão produzindo, pela mesma hora de trabalho, 4 vezes mais do que antes. Só que isso está indo para o bolso deles? Não. E vamos ver nos próximos slides. Por que será? Do Robert Reich, por favor. Aí tinha que botar, né? Por que será? Por que será? Né? Então, deixa pra lá. Aqui, ó. Por que será que milhares de trabalhadores em diversas indústrias estão em greve ou planejando greve? Eu acho que é um mistério. Mas, numa outra notícia que eu li, mostra que o salário dos presidentes de empresa subiu 1.460% desde 1978, enquanto o dos funcionários 18%. Tornando simples para todo mundo entender. A produtividade do trabalhador explode. O trabalhador consegue produzir muito mais. Por quê? Ele tem mais treinamento, mais conhecimento, melhores máquinas, mais tecnologia. Agora, tudo isso que ele consegue produzir a mais vai parar no bolso de quem? Dos presidentes das empresas. Para ele não fica nada. Você imagina que de 1978 até hoje, a gente está falando, irmão, de quase 50 anos. Em quase 50 anos, ele aumentou o que ele recebe 18% só. Enquanto os presidentes de empresa multiplicaram por 15. Então, isso aí é a essência do capitalismo, né, moçada? Então aqui o Eduardo está trazendo em números a essência do capitalismo, né? Os trabalhadores trabalham produzindo mais e quem fica rico com isso são os burgueses. É isso. Isso é capitalismo. Multiplicaram por 15. Vamos para o próximo post dele, que agora é mais interessante aí. É que assim, galera, às vezes os CEOs ganham mais que o dono, porque normalmente não tem um dono, entende? Claro que a fatia que vai para os donos, normalmente é muito maior. Mas isso é dividido entre os donos, entendeu? Agora, para que essa fatia dos donos seja muito maior, tá? Eles acabam pagando para quem administra a porra toda também uma fatia muito grande, tá? Às vezes tem dono, às vezes não é empresa de capital aberta, às vezes tem um CEO, 2, 3 irmãos, uma coisa assim, também tem isso, né? Também tem. Mas a gente está fazendo isso porque a gente, né, acredita, hashtag só que não, né? Isso aqui é irônico, modo irônico. A gente acredita que o capitalismo, com a sua mão invisível e o livre... CEO não é o dono? Muitas vezes sim, não necessariamente, tá? Não necessariamente. O mercado vai fazer com que as coisas, enfim, que o trickle-down economics, que é a economia do gotejamento, que... Trickle-down economics é assim, ó. Eita fanfic boa, né? Puta que pariu, né? Puta que pariu, né? Mas vamos lá, vamos ouvir aqui o que o Eduardo tá falando aqui. As coisas, por meritocracia, sejam distribuídas da melhor maneira. Eu sempre disse, não há... e quem assiste minhas aulas sabe. Eu sempre falei que essa história de livre mercado é conto da carochinha. Me dá um exemplo de livre mercado. Nos Estados Unidos, o pior. País onde sempre teve monopólio, onde sempre os monopólios tiveram um lobby... Monopólio é que nem unicórnio, né, galera? É que nem Pegasus, é que nem grifo, né? Gigantesco na política, onde o governo sempre ajudou os monopolistas e acreditou nos monopólios, e hoje tem a história de livre mercado. Os Carnegies na siderurgia, os Rockefeller no petróleo, o Zukor no cinema, o Sarnoff no rádio, todos. Pode pegar.
Todos os setores. Hoje em dia os setores de internet são todos monopolistas e tem um discursinho de livre mercado. Diz o Robert Reich, o Sim, livre gente, mercado por quê? Porque o capitalismo tende ao monopólio, né, gente? Eu já expliquei em outros momentos também aqui. O monopólio, para a lógica de reprodução do capital, ele é mais interessante. Entende? A concorrência mata, o oligopólio, o monopólio vence. Então os capitalistas se associam. Simples assim. Porque ao se associar, aquilo que no primeiro momento eles vão perder, eles vão ganhar com juros e correção depois. Então, a única coisa que pode frear a formação de monopólios no capitalismo é o próprio Estado. São leis que tentem mitigar isso, porque impedir também não dá. Então eles sempre vão se organizar em formas de trustes, de cartéis, de oligopólios. Sempre vai ter uma forma de oligopólio, de monopólio. Isso é da natureza do capitalismo. Perfeito? Por quê? Porque é economicamente mais vantajoso. Não é a concorrência, não. Saca? Isso é uma ideia completamente idealista do capitalismo. Que é na concorrência que eles vão crescer. Não, não é assim. Né? Eu tenho uma fabriqueta, eu sempre dou esse exemplo, né? Que é um exemplo basicamente, tá? Do que aconteceu com as cervejarias aqui de Santa Catarina. Eu tenho uma cervejariazinha, eu começo a fabricar, começo a ganhar meu dinheirinho, eu começo a aparecer em determinado local ali, vem a grandona, né? Vem a grandona, olha, por que nessa regiãozinha aqui baixou as nossas vendas? Não, porque nessa regiãozinha aqui surgiu uma fabriqueta ali que tem um produto assim, assado e tal. Aí eu vou ali e faço uma oferta para esse cara dessa fabriqueta. Um dinheiro que esse cara nunca viu na vida. Entendeu? Aí o cara vai pensar, poxa, vou vender minha fabriqueta? Não. Tu vai vender, mas tu vai continuar com uma participação. E agora, a tua fabriqueta ainda vai fazer parte de um puta conglomerado que vai ter uma verba muito maior de publicidade e vai ampliar muito mais. Nós vamos colocar o teu nome na roda das nossas fábricas. E então, se tu vende 10, tu vai vender 100. Aí o cara pensa, pô, mas peraí. Eu tenho a opção de vender minha fabriqueta e ficar milionário com isso e continuar ganhando grana com isso. Ou a opção é enfrentar o gigante. Enfrentar um gigante, eu com a minha fabriqueta aqui. O cara vende, porque é bom pros dois lados, gente. É um ganha-ganha. Saca? É um ganha-ganha. E já era. Entendeu? Então, se não tiver algo que impeça isso, para os capitalistas, isso é vantagem. Tá? É vantajoso fazer isso. Nada mais do que um mito conservador. Uma mentira. O mercado é produto do poder. Repete, o mercado é produto do poder. Repete, o mercado é produto do poder. E tatua no braço para lembrar todo dia. Muito bom. Eu gosto do Eduardo cheio de ódio. Isso aí, cheio de ódio. Né? Esse é o poder do capital que ele tá falando, né? Capital. O poder não é o quanto de mana que você tem, né? Ali para poder movimentar as cartas do seu grimório. Não é isso, tá? Não é isso. Poder é grana, tá bom? O mercado é produto, é resultado, é consequência do poder. Bilionários que herdam sua fortuna. Bilionários que fazem esquemas com juízes, que têm proximidade com o judiciário. Bilionários que compram políticos. Bilionários que monopolizam os mercados. É assim tão simples. É assim tão simples. E aí a gente vai para os Estados Unidos e se pergunta, poxa, lá também aconteceu isso? A gente viu aqui, mas lá os presidentes das empresas também estão ganhando muito mais mesmo? Porque aqui está ganhando quase 100 milhões. Olha o número lá de fora. Põe aqui o número lá de fora. Quanto ganham os 10 CEOs mais bem pagos no ano passado? O primeiro deles da Blackstone, aí aqui só uma curiosidade, né? Como tudo rima. Blackstone quer dizer pedra preta. Como é que se fala na linguagem de, acho que se não me engano é Tupi, Guarani, pedra preta? Itaú. Itaú. Não é uma coincidência incrível? Né? Tá bom. Ou seja, a empresa... Isso aí é aquela que me lembrou daquele meme velho. Você sabe o que isso quer dizer? Merda nenhuma. Mas bora lá, cara. Piadinha, vamos lá. A empresa lá de fora que tem, paga a maior remuneração é do setor financeiro também e tem o mesmo nome, né? Itaú. Pedra preta. Blackstone. Não dá pra mostrar isso pro Monark, é verdade, chat, porque aí ele vai dizer que é da BlackRock. É a BlackRock dominando o mundo. Dominando o mundo. E tem outra lá que ganha muito também, que chama BlackRock, em vez de Blackstone. Olha, viu? Tem alguma coisa nesse... O Eduardo falou também da BlackRock.
BlackRock não é Blackstone, né, chat? Não é a mesma coisa, né, chat? São alienígenas do passado. História, né? Vamos investigar. Teóricos da conspiração, divirtam-se com essa história. Mas quanto o cara ganhou, os Illuminati. Quanto que o cara ganhou no passado? Bingo. 253 São os milhões de globalistas. dólares. Mais de 1 Reptilianos. bilhão de reais. 1 bilhão. O país onde quem é mais pobre se quebrar o braço não pode ser atendido. O país onde as pessoas estão sendo expulsas dos hospitais porque não tem como pagar. Gostei desse quadro, Eduardo, porque esse quadro, Eduardo, por uma segunda-feira pela manhã, ele podia se chamar Se Enchendo de Ódio para Começar a Semana. Se Enchendo de Ódio para Começar a Semana. Aliás, chat, o que vocês acham, hein? Pode ser um bom nome para o nosso vídeo, hein? Já vão sugerindo aí qual o clickbait, até porque tá chegando no fim aqui a dose de ódio disparada pelo camarada Eduardo Moreira. Jogadas na rua. Paga mais de 1 bilhão de reais o presidente de uma empresa. Aqui outro, Alphabet. Alphabet é o Google. Também. Mais de 1 bilhão de reais, 226 milhões de dólares. Agora com dólar abaixo de 5, em torno de 1 bilhão de reais. O cara ganhar 1 bilhão de salário por ano, filha da puta. Não tem como o cara ver isso aí. Imagina o cara no busão, né, mano? Sacudindo ali, 1 hora pra chegar no trampo, pra ganhar menos de 2 contos. Aí escuta isso aí. Isso aí é bom pra fazer a galera ficar com ódio no coração, hein, galera? O cara ganhando 1 bilhão, mano. Porra, mano, 1 bilhão, mano. da Hertz, da empresa de aluguel, que localiza aqui, a Hertz lá. Os mesmos setores. Setor financeiro, setor de saúde, o setor de aluguel de automóveis. E lá fora você tem, além desses, o setor de tecnologia, né? Que são essas big techs. Então, tudo isso está ligado à minha ida amanhã na CPI das Americanas. Ah, então tá. Então ele vai lá. Acabou aqui. Acabou. Então tá, acabou, né? Fazer o quê? Acabou.